Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai a inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Boa noite, meu povo, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma quinta. Sejam existência. Espero que você esteja bem. Espero que você esteja aí ansioso para a aula de hoje, ansioso para as férias. Tipo férias, né? Porque a gente não pode parar totalmente de estudar, parar totalmente. Faltam só 4 meses para o Enem. Então a gente precisa dar um gás aí nessa reta final. Aproveitar essas férias, claro, né? Para dar aquela leve relaxada, mas aproveitar para colocar a matéria em dia, para relembrar conceitos, para fazer exercício, para perceber aí aonde que está, o que está faltando em que momento, tá? Então, a gente ainda vai falar, tem semana que vem, ainda tem a outra, mas já vai pensando aí, já que a gente entrou em julho, né? Muita gente está na escola ainda, muita gente faz a escola e o cursinho ao mesmo tempo. Então, a galera já está meio em ritmo de férias na escola, mas pensa que é o ano de vestibular, é o ano que você precisa estar online o tempo inteiro, tá bom? Vamos lá. Bom, a primeira coisa que eu quero te dizer, vocês vão ter aqui no ProEnem uma semana de férias só, tá? Que é, se não me engano, a do dia, não sei a data, mas é daqui a 3 semanas, tá? Vocês vão ter uma semaninha de férias, mas não são férias, né? A gente tem muitas e muitas questões aí no nosso banco de questões para você resolver. Então, não são férias de 100%, né? Vamos lá. Primeira coisa, eu quero que a gente eu quero que a gente pense numa, numa aula de hoje, como a aula importante de soluções, onde vão aparecer as questões mais difíceis do Enem. Podem aparecer as questões de química mais difíceis do Enem dentro dessa aula. Geralmente, as questões pelo TRI, que são consideradas. Não, eu vou fazer a experiência, não hoje, porque eu preciso da aula de hoje para a gente resolver a experiência. Então, eu vou falar da aula de hoje e inicio a semana que vem com o experimento. Fiquem tranquilos, vai ter experimento, tá? 2, não é só um. Bom, voltando. As questões difíceis do Enem, né, consideradas difíceis pelo TRI, enfim, são questões que geralmente envolvem conta, né? Envolvem a estequiometria, envolve a própria solução, envolve a eletroquímica em alguns casos. Então, eu estou te mostrando agora um possível tema
para encaixar a questão difícil do Enem, tá? Considerada nos últimos anos como questões difíceis. A gente estava falando de solução, né? Então a gente falou na semana passada de soluções que é um soluto mais um solvente. Lembra? A união desses dois forma uma solução. O soluto é aquela menor parte que vai ser solubilizada no solvente. Essa solução tem algumas concentrações, né? A gente conversou sobre a concentração em grama por litro, que quer dizer a quantidade de soluto em 1 litro de solução. E a gente falou também da concentração em mol por litro, ou molaridade, que é o quê, Carol? Que é 1 mol para cada de solução. 1 mol de soluto para cada 1 litro de solução. E aí, eu quero só te lembrar que o número de mols está diretamente relacionado com a massa da molécula, lembra? 1 mol tem a massa molar, que eu tiro da onde, Carol? Que eu tiro da tabela. Só estou fazendo uma lembrança da aula passada, beleza? E ainda tem uma outra concentração que é para mim, que é considerada para mim, né, a mais fácil dessas três, que é a porcentagem. A porcentagem, o nome já te diz, né? É por 100. A porcentagem ela pode ser calculada em massa por volume, ou ainda em volume por volume. Independente de qual seja, vai ser sempre. Vou usar massa por massa para você entender, mas você vai sempre levar ou para volume ou para volume. É a quantidade de soluto, sempre para 100 alguma coisa de solução. 100 gramas de solução. Se fosse volume, seriam massa por volume, né? Seriam X gramas de soluto em 100 ml de solução. É sempre para 100%. Tudo bem? Tá todo mundo comigo? E aí eu vou te dar um exemplo disso aqui. Álcool 70. O que eu quero dizer? Que naquele universo que eu tiver do álcool, eu tenho 70% daquele universo, sendo álcool, né? Gramas de álcool, no universo de 100 ml de solução. Fechado? Todo mundo lembrou da aula passada? Todo mundo bem aí? Todo mundo bem? Lembramos o que é a solução, lembramos o que é, quais são as concentrações existentes. Foi? Beleza? Agora, então as concentrações existentes são mol por litro. Na verdade, tem muitas outras, mas a gente vai falar das principais. Massa por massa e grama por litro. Beleza? Solução fechado bonitinho, matéria da semana passada. Agora, a gente entra ainda num assunto dentro de soluções. Deixa eu deixar você tirar print, vai. Printão, beleza? Agora eu vou para uma coisa chamada titulação. Antes da gente falar o que é titulação, eu vou te dar os exemplos mais clássicos. Quero te lembrar uma coisa. A maior parte, os maiores exemplos, as maiores questões que já caíram no Enem sobre titulação são questões que envolvem ácido e base. Então, eu tenho ácido, te lembrando, né? Mais base, que gera sal, mais água. É uma reação, tem um nome. Que nome é?
neutralização. Lembrou disso? É uma reação de neutralização. Então, a maior parte dos exemplos de titulação são reações de neutralização. Aí, deixa eu te lembrar o que é uma reação de neutralização. Todo ácido libera íons H+ em A. Toda base libera íons OH- em água. Então, quando eu faço uma reação de neutralização, eu vou ter ali a união de íons H+ com íons OH-, formando a água. Precisa limpar o seu nome? A Agobravo está pronta para ajudar você. Conte para nós como está a sua situação financeira, que vamos desenhar um plano financeiro personalizado de acordo com a sua realidade. Com parcelas que cabem no seu bolso, acompanhamos você do começo ao fim das dívidas. A Agobravo tem anos de experiência e já ajudou milhares de pessoas pelo mundo. Limpe seu nome com a Agobravo. Com você até o fim das dívidas. Antecipe seu FGTS com o Nubank e tem os menores juros do mercado. Uma também. Uma hidroxila e um H+. H mais OH forma água. Opa, por que você está fazendo isso, Carol? Para você lembrar que toda neutralização, você precisa saber a relação estequiométrica entre o ácido e a base. Por exemplo, um HC... Deixa eu chegar para o cantinho aqui. Um HCl neutraliza por completo um NaOH. Então, a minha proporção estequiométrica é de 1 mol desse cara para 1 mol desse cara. Então, se eu quisesse fazer uma relação completa entre o HCl e o NaOH, independente da quantidade de mols que eu tiver, eu já sei que a minha proporção é de 1 para 1. Então, vamos ver se você está entendendo o que eu estou falando. Se eu te disser que eu tenho 0,03 mol desse cara, quanto eu vou ter de NaOH? 0,03 mol. Porque a minha proporção é de 1 para 1. Carol, e se não fosse? Como a gente faria? Ó, vou colocar aqui. Aqui, vou colocar. Tira um print aí que eu vou apagar. Tira print, vai. Tirou? Vou dar outro exemplo. Ah, desculpa, não vou usar amarelo mais. Ó. E agora imagina que a minha relação é entre o CaOH2, hidróxido de cálcio, mais o HCl. Vai junto comigo. Quantas hidroxilas o hidróxido de cálcio me gera? Quantas hidroxilas o hidróxido de cálcio me gera? 2, não é? Não é CaOH2? O HCl libera um H+. A proporção ali vai ser de 1 para 1? Não. Ó, OH e H+. A minha proporção não vai ser de 1 para 1. Eu vou precisar de quantos HCl's para que a minha reação seja completa, para que a minha neutralização seja completa? 2. E aí, olha que legal.
A minha relação estequiométrica não vai ser de 1 para 1. Qual vai ser a sua relação estequiométrica? 1, chegar para o cantinho. 1 para 2. Então, se eu tiver 1 mol desse cara, eu vou precisar sempre de 2 mol desse. Se eu tivesse 0,04 mol desse cara, vou deixar contigo. Quantos mols você vai precisar dele? Responde aí. Quantos mols você precisaria desse? 0,08, porque eu sempre preciso do dobro. Beleza, você lembrou o que é neutralização? Você lembrou o que é neutralização? Você entendeu a relação estequiométrica? Tira um printão de novo. Deixa eu ver as perguntas aqui. Pode deixar, não vou usar mais amarelo. Fechado, sem entender. Agora eu vou para a titulação. O que é uma titulação? Uma titulação, gente, não é nada mais, nada menos que uma reação química que eu vou fazer para que eu descubra algo que eu não sei. Vou devagar. O titulante geralmente fica na sua bureta. O nome desse negócio aqui, ó, é bureta, tá? Essa bureta fica o seu titulante. O que você sabe dele? Você vai saber dele a concentração e você vai saber dele o quanto você vai gastar. Ele vai pingar lá para fazer a reação química, já já te explico isso. Do seu titulado, que está no Erlenmeyer, que é esse cara aqui, é o que você não sabe. No seu titulado, você não sabe a concentração. Você sabe quem é, você sabe o volume, mas você não sabe a concentração. O volume vai ser X, você não sabe a concentração, você sabe quem é, mas você não sabe a concentração. Você faz a reação química para achar a concentração. E aí, eu vou te dar alguns exemplos. Vamos lá. Imagina que você tenha no seu titulado, um volume de 20 ml, tá? O seu titulado seja o HCl. Beleza? Sei nada dele. Eu sei que eu tenho 20 ml do HCl. Só isso. E eu sei que o meu titulante é o NaOH numa concentração, numa molaridade de 0,1 mol por litro, tá? A titulação serve para você descobrir qual é a sua concentração desse cara. Você não sabe a concentração dele. A titulação serve para você descobrir. Como, Carol? Teu primeiro passo é saber a relação estequiométrica entre eles. Foi o primeiro exemplo que eu te dei. Qual é a relação estequiométrica entre eles? Eu vou relacionar o HCl com o NaOH. Quantos H+ você tem para liberar do HCl? Perdão, 1. Quantos OH- você tem para liberar do NaOH?
Um também. Então, qual é a sua proporção do HCl para o NaOH? De 1 para 1. Ou seja, se você tiver 1 mol de HCl, quanto você vai gastar de NaOH? 1 mol. Fechado? Só que tu não sabe de nada. A única coisa que tu sabe é a concentração do NaOH para 1 litro. E você sabe o quanto você vai gastar. Agora a gente vai para a prática. Preste atenção. Aqui dentro tem, aqui dentro tem uma quantidade de ácido, 20 ml. Só que você não sabe a concentração dele, que é o que você quer descobrir. Existe uma coisa chamado indicador de pH. O mais usado na titulação é a fenolftaleína. Escrevi isso aqui para tua. A fenolftaleína indica soluções básicas. O que for básico fica rosa na fenolftaleína. É um líquidozinho transparente que eu pingo, e aí quando ela cai, se a minha solução for rosa, for básica, ela fica rosa, se não for, fica transparente. Então, deixa eu te perguntar. Se eu jogar fenolftaleína aqui, vai ficar rosa? No exemplo que eu te dei. Se eu jogar fenolftaleína no titulado, no HCl, vai ficar rosa? Não, porque não é básico, é ácido. Aqui, ó, H. É ácido, tá? E aí eu fui lá, pinguei fenolftaleína. Não ficou rosa porque não é básico, é ácido. E aí, na minha bureta, que é essa parada que tá aqui, tipo esse tubinho, tem base. Essa base reage com o ácido pela reação que a gente viu aqui, ó, de neutralização. Essa base reage com o ácido de neutralização, com neutralização. Aí eu começo a pingar a base. Pingar, pingar, pingar. Você concorda comigo que a reação vai começar a acontecer? Todo o meu ácido que está ali vai começar a reagir com a minha base. Você está entendendo até aqui? Vai começar a reagir. Vai começar a reagir. Beleza. Só que vai ter uma hora que todo o meu ácido vai ter sido consumido. Todo o meu ácido vai ter sido consumido. Nesse momento, a próxima gotinha que cair de base não vai ser o excesso? Eu tenho ácido, eu estou jogando base, eu estou consumindo esse ácido todo. Quando eu consumir ele todo, quando eu acabar de consumir, a próxima gota que cair de base não vai ser o excesso? Vai. Vai ser o excesso, Carol. E aí, que cor que vai ficar? Rosa. Acabou. Eu fecho a bureta, a minha reação aconteceu por completo. Eu percebo que eu consumi todo o ácido quando a próxima gotinha que cair deixar o meu Erlenmeyer colorido de rosa, que é o momento que a minha base, que a minha solução tem um pouquinho mais de base. E aí eu fecho e vejo o volume consumido da sua base. E aí, olha o que eu vou fazer. Imagina que eu tenha isso aqui que eu te disse, ó. Eu te disse que eu tenho o volume de HCl de 20 ml, tenho a minha base com a molaridade igual a 0,1 mol por litro. Só anotei aqui no meu material embaixo o que a gente tem, tá? E aí, eu falo assim, gente,
Pingou, 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 pingou. Tá consumindo ácido, tá consumindo ácido, tá consumindo ácido. Pingou a próxima gota, ficou rosa. Fechei. Consumi todo o meu ácido, que eu não sei a molaridade, que é o que eu quero saber. Só que aí, quando você fecha, você percebe que você consumiu um volume de base de 30 ml. 30 ml é a quantidade todo, é a quantidade toda que foi consumida da sua base, tá? Aí eu te pergunto, eu vou ter, depois que eu percebi, fenolftalina, depois que eu percebi que ficou rosa, eu percebi que eu gastei isso aqui da base. Então eu vou saber a partir disso aí quantos mols da base eu tenho. Como, Carol? Por favor, com muita calma. Você está entendendo? Parece que não, mas está. O que eu sei da base? Que 0,1 mol vão estar presentes em 1 litro, porque a concentração dele é 0,1 mol por litro. Mas eu gastei 1 litro na reação química. Foi gasto 1 litro? Não. Quanto foi gasto? 30 ml, que corresponde a X mols. Quantos mols de base eu gastei? Eu só vou passar litro para ml, tá? 1.000 ml. Eu tenho 0,1 mol em 1 litro, que são 1.000 ml. Mas eu não gastei 1 litro, não pingou 1 litro. Pingou quanto? Pingou 30 ml. Regrinha de 3. Se 0,1 eu tinha em 1.000, 30 que eu gastei, eu vou ter quantos mols ali? 30 vezes 0,1 dividido por 1.000 dá 0,003 mol. Vou subir já. 0,003 mol. Essa é a quantidade que eu gastei de base. Acabou a questão. Por que que acabou a questão? Porque eu não quero saber o ácido, meu povo. Qual é a proporção? Volta na primeira coisa que tu fez. Qual é a proporção do ácido? Não é 1 mol para 1 mol? Quanto tu gastou da base? 0,0, opa, 0,003 mol. Se eu gastei 0,003 mol, quanto eu tinha de ácido? Se eu tive que gastar, vou arrumar isso aqui que eu tô com nervoso, 0,003 mol disso, e a minha proporção era de 1 para 1, quanto eu tinha do ácido lá? Se eu gastei 0,003 mol da base, se a minha proporção era de 1 para 1, quanto eu tinha de ácido? 0,003 mol. Essa era a minha quantidade de HCl que eu tinha aqui, nos 20 ml. Nos 20 ml, eu tinha 0,003 mol. Boa, Mirelle, tá entendendo? Só que tem um detalhe. Eu vou provocar você, tá? Eu não quero a concentração nos 20 ml.
Eu quero a concentração em mol por litro. Como é que a gente faz? O povo tá me zoando ali, que eu uso regra de 3 para tudo, uso mesmo. Se eu tenho 0,003 mol em 20 ml, que foi o que eu titulei, quanto eu vou ter em 1 litro? X mol em 1000 ml, que é igual a 1 litro. Adivinha quanto isso vai dar? Estou fazendo. Vai dar 0,15 mol por litro. Existe uma fórmula para isso, tá? Eu não gosto. Nunca gosto de fórmula. Eu gosto de regra de 3, eu gosto que você entenda o que você está fazendo. Vou te dar um tempinho para você assimilar, para você respirar, para você entender. Vai, tira aí um print. Boa! Ai, tô feliz que o povo tá respondendo que tá entendendo, tá fazendo conta. Quero fazer uma questão. Vai, tira um print aí. Vai. Vou para a questão do Enem 2021, tá? Fazendo uma lembrança de algumas coisas. Um técnico analisou um lote de analgésico que supostamente estava fora das especificações. A composição prevista era 100 miligramas de ácido acetil salicílico por comprimido principativo cuja estrutura está representada na figura. Tá aí. Aí para tudo aí, vem para cá comigo. Vem para cá. Quero saber quais são. Calma aí que a Glaucia me fez uma pergunta. Da onde saiu 30 ml? Eu disse que eu gastei 30 ml, Glaucia. Na hora do pinga-pinga, pingou, 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 virou rosa. Eu gastei 30 ml, tá? Foi uma informação que eu te dei. Beleza? Vem. Eu quero que você me diga as funções orgânicas. Quem é isso? Quem é isso aqui? Vai. Quem é isso? Isso é um ácido carboxílico. Tô na dúvida? A própria questão me diz. Olha ali. Ácido acetil salicílico. Então, isso aqui é um ácido carboxílico. Tá bom? Quem é? Quem é? Deixa eu ver se tu lembra. Quem é essa galera aqui? Quem é isso? Dupla O, e a cadeia estende. Isso é um éster. Só por curiosidade, a questão não me pede nada disso. Eu que estou fazendo para a gente lembrar a matéria. Vou voltar para a questão. Cuja estrutura está representada na figura. Além do amido e da celulose, componentes inertes. Além do amido e da celulose, componentes inertes. O técnico realizou os seguintes testes: obtenção da massa do comprimido, medição da densidade do comprimido, verificação do pH com papel indicador e determinação da temperatura de fusão do comprimido. E, por último, titulação com solução aquosa de NaOH. Aí ele pergunta: após a realização dos testes, o lote do medicamento foi reprovado, porque a quantidade de ácido acetil salicílico do comprimido foi de apenas 40% da esperada. O teste que permitiu reprovar o lote de analgésico foi o de número. Primeira coisa, eu quero descobrir se eu tenho ácido carboxílico. É isso que a questão está me dizendo. Ele tem um lote de ácido acetil salicílico e ele quer descobrir se aquilo ali é realmente o ácido. A massa vai dizer para mim se é o ácido? Pensa. Você concorda que se eu tivesse qualquer outra coisa,
que pesasse 1 grama, 2 gramas, 3 gramas, pela massa eu consigo saber quem eu tenho? Ah, então aqui dentro desse potinho eu tenho 3 gramas. Ah, só de eu te dizer a massa eu já sei que isso aqui é morango. Ué, não pode ser 3 gramas de banana? Então a massa, esquece, tá? A medição da densidade do comprimido. Primeiro, primeiro, ele quer saber, eu vou voltar lá no enunciado, se a composição era de 100 miligramas. Eu não quero saber se eu tenho só ácido. Se eu tenho ácido. Ah, eu tenho ácido. Então eu também não posso dizer que é A3. Por que eu não posso dizer que é A3? Porque A3 só me diz se um negócio é ácido. Ele quer saber se eu tenho 100 miligramas. Ele quer saber se é ácido e ele quer saber a quantidade. A densidade tem coisas que têm densidades iguais, gente. Pela densidade, eu não consigo descobrir o que eu tenho. Então, esquece. Determinação da temperatura de fusão. Pô, se eu vou derreter, tudo bem, fusão é passar do sólido para o líquido. Se eu disser para você que ele passa 1 grau Celsius, 5 graus Celsius, 20 graus Celsius, não vai dizer para mim se eu tenho 100 miligramas. Eu estou dizendo uma característica e não a quantidade. Galera, eu tenho um ácido. Qual é a relação que um ácido faz com uma base? Ele está dizendo no número 5 que ele está reagindo, fazendo uma titulação com o NaOH. Lembra que a reação de titulação é basicamente uma reação de neutralização para você? Então, qual é o teste que facilmente ele descobriria? Teste 5. É de Enem. Foi. Tira um printão. Foi? Fácil, médio ou difícil? Fácil, né? Vou para mais uma do Enem. Enem 2022, titulação de novo. Ó, o ácido tartárico é o principal ácido do vinho. Tô doida por um vinho, inclusive. Estão fazendo um friozinho bom para isso. E está diretamente relacionado com sua qualidade. Na avaliação de um vinho branco, mas não gosto de vinho branco, não. Em produção, um analista neutralizou uma alíquota de 25 ml do vinho. Opa, eu sei que eu tenho. Então, eu usei 25 ml do vinho com NaOH a 0,10 a 0,1 mol por litro, consumindo um volume igual a 8 ml. Então, eu vou escrever o que eu tenho. O Enem escreve o que tu tem, cara. Qual foi o volume de NaOH usado? 8 ml. Numa concentração de 0,1 mol por litro. Isso é o que a minha questão me disse. E ele me disse que ele tinha desse ácido um volume de 25 ml. Eu só anotei o que ela me disse, tá? E aí ele vem. Qual é a concentração? A pergunta dele, né? A concentração do ácido tartárico no vinho é a mais próxima de quanto? Primeira parada. Eu sei quanto eu gastei da base. Eu sei qual era a minha molaridade da base. Então, eu consigo saber quanto eu gastei efetivamente em mols, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é isso. Mas antes, olha aqui. Ele já está me dando que ele tem 2 mols de NaOH. Olha para o seu ácido tartárico. Seu ácido tartárico tem 2 ácidos carboxílicos.
um aqui e o outro aqui. Então, ele libera 2H+. Por isso, 1 mol desse cara libera 2H+. Por isso que eu preciso de 2 bases. Por isso que é de 1 para 2. Então, eu vou escrever aqui embaixo, ó, para você. Vocês estão entendendo até agora? O ácido que libera 2H+, reage com 2 bases. Qual é a minha proporção? Fala para mim. 1 mol para 2 mols. Essa é a minha proporção. Só que eu não sei quanto eu gastei da base, né? Que 0,1 mol da base estão presentes em 1.000 ml, porque 0,1 mol para cada litro. Só que eu não gastei 1.000, eu gastei muito menos que 1.000. Eu gastei 8. 8 ml dessa base, para neutralizar, tem quantos mols? 8 vezes 0,1 dividido por 1.000. Dá 0,0008 mol. Então, vamos lá, vou de novo. Qual é a concentração da base que eu tinha? Eu tinha 0,1 mol por litro. Mas eu não gastei 1 litro nessa reação química, eu gastei 8 ml. Aí eu vim aqui no cantinho e fiz a conta. 0,1 mol eu teria se eu tivesse 1.000 ml, mas eu não tenho, eu gastei 8 ml só. Então, eu gastei 0,008 mol da base. Opa, já descobri quanto eu tinha de ácido. Porque se eu gastei 0,0008 mol desse cara, eu tinha quanto? Eu tinha quanto? 0,008 dividido por 2. Regra de 3 de novo. Quanto eu tinha de ácido? Eu tinha de ácido 0,1234. Eu tinha zero. Da onde saiu o 1.000? Alexandra, o 1.000 saiu porque é 0,1 mol para cada litro. 1 litro é igual a 1.000 ml. Tá? Então, eu tenho essa quantidade de ácido tartárico. Eu vou ler o que ele quer. Eu tenho essa quantidade em... Quanto foi que ele tinha de ácido? 25. Mas não é sempre para litro? Eu tenho essa quantidade em 25. Em 1.000, que é 1 litro, eu vou ter quanto? A quantidade que eu tenho é de 0,016 mol para cada litro. Eu tô amando que vocês estão entendendo. Essa é a quantidade. Carol, chegou na minha resposta. Não. Que aí, quando eu vou olhar a minha resposta, ele não quer em mol por litro, ele quer em gramas por litro. E aí, para a gente fechar a aula, olha o que ele me deu. Ele me deu a massa por mol. Ele disse que são 150 gramas a cada mol. Se eu tenho essa quantidade de mol, eu consigo descobrir a massa. Se a informação da questão foi 150 gramas para 1 mol,
Eu não tenho 1 mol. Eu tenho quantos mols? 0,0016 x gramas. Isso dá 2,4 gramas por litro. Esse é o nosso gabarito. 2,4 gramas por litro. Você entendeu? A galera tá aqui assim, entendi, fiz. Eu comecei essa aula dizendo para você que titulação é um tema que cai, as questões quando caem de titulação caem como TRI difícil. Então, assim, se você que está aí vendo titulação pela primeira vez entendeu, tu tá assim, 100 passos na frente. Só que tu tem que exercitar. Toda questão que envolve conteúdos, porque essa questão é uma questão de solução, mas envolve mol por litro, envolve estequiometria, envolve neutralização, envolve outros assuntos. Você precisa exercitar. Então fica a minha dica para você. De hoje até a minha última aula, a próxima aula, você vai fazer a questão. Faça a questão, resolva, assista essa aula de novo, mesmo que seja no 2.5, para você entender melhor, tá bom? Se cuidem, um beijo, até a próxima semana. Essa questão foi considerada Rodbest, provavelmente de média para difícil, não me recordo, ela é de 2022, mas seria de média para difícil, tá bom? Um beijo, se cuidem, até semana que vem. Deixa eu te tirar uma foto. Beijo! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.